Bom dia, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos aqui analisar uma fala muito importante do ministro Alexandre de Moraes, que explica bem o porquê nós devemos continuar firmes e fortes na luta da revisão da vida toda. A revisão da vida toda não morreu e ela tem fundamentos, ela tem bases sólidas para que a gente consiga preservar o direito de todo mundo que ajuizou a ação antes do dia 5 de abril de 2024. Preste muita atenção, eu quero também saber a sua opinião em relação ao que o ministro Alexandre de Moraes vai falar aqui neste vídeo. Pessoal, Xandão, ele explica de maneira simples, né, que há uma inconstitucionalidade por parte do STF no momento em que quer empurrar goela abaixo a cogência do artigo 3º, ou seja, a obrigatoriedade do aposentado ter que se submeter à regra de transição, né, quando ela não é mais vantajosa. É uma coisa simples de se entender, pessoal. Os outros ministros do STF, né, que são contrários, que possuem opiniões pessoais contrárias à revisão da vida toda, é que tentam fazer uma teia de aranha, né, um emaranhado, como se fosse algo complicado, simplesmente para não entregar o direito. Mas observem, né, que o que Xandão vai falar aqui é o que eu tenho defendido aqui no canal, e eu penso exatamente da mesma maneira, tá bom? Preste muita atenção. Legislativos, passando pelos debates no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da repercussão geral, a regra geral, o que ela pretendia, o que ela pretende é, perdão, a regra geral não, a regra de transição, o que ela pretende é beneficiar o segurado. Então, se fez uma regra de transição para que ele não fosse prejudicado em determinados casos. Ocorre que, na aplicação da regra de transição, determinados segurados tiveram prejuízo. E a questão... Observem que, pessoal, quando se tem uma reforma na Previdência, o legislador, né, com o objetivo de não prejudicar, né, de causar efeitos menos danosos, gravosos, geralmente cria a regra de transição. Justamente para fazer uma transição mais suave. Ele sabe que vai gerar um impacto financeiro para as pessoas que buscam a aposentadoria. Então ele faz uma regra de transição justamente com este caráter mais ameno, né, para beneficiar. E o que Alexandre de Moraes vai defender aqui? Em muitos casos, né, por exemplo, todos os aposentados que deram entrada na ação judicial da revisão da vida toda, a regra de transição, ao invés de beneficiar, prejudicou. A regra definitiva, né, se revelou mais vantajosa. Então, que se coloca, inclusive em relação à constitucionalidade, é se esses que tiveram prejuízo, eles poderiam optar pela regra geral, pela regra definitiva. Então, olha, a regra de transição foi feita para que eu não sofresse um prejuízo. Só que no meu caso específico, a aplicação dessa regra de transição me prejudicou. Eu opto, então, para regra geral. Isso foi discutido no recurso extraordinário e isso, que tudo indica, é o que será discutido aqui nessas duas ADIs. Então, nesse ponto, o objeto principal da discussão é a definição se o segurado do INSS, que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior da publicação da lei nova, que foi 26 de novembro de 99, se esse segurado ele tem o direito de optar para o cálculo do seu salário de benefício, de optar não pela regra transitória que o prejudica, mas pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2. Observem que não se trata aqui de misturar regras, né, pegar uma parte de outra. Né? Alexandre vai falar também sobre isso daqui. Mas apenas, né, diante dos cálculos mais vantajosos da regra definitiva que é aplicada para todo mundo, certo? Você simplesmente dizer o seguinte: olha, eu não quero essa regra de transição. Eu sei, legislador, que você criou ela para me beneficiar, mas ela está me prejudicando. Né? No meu caso concreto, certo? Eu prefiro a regra definitiva que é aplicada para todo mundo. Da Lei 8.213, quando isso lhe for mais favorável, para lhe assegurar não um prejuízo, mas sim um benefício mais elevado. Não há aqui
a discussão de se mesclar regras. Essa situação de determinado segurado, vamos aplicar uma parte da lei anterior, outra da lei atual. Não. A nova lei trouxe a regra que vale para todos, permanente, e uma excepcionalidade, que era a regra de transição, para, repito, evitar prejuízos aos segurados que estavam na transição. Ao se aplicar essa transição, ficou constatado que alguns que deveriam ser beneficiados foram prejudicados. O que eles pedem? E o que pede, a meu ver, a interpretação aqui conforme a Constituição do artigo 3º. Se a regra de transição veio para impedir prejuízos, e ela gera prejuízos, vamos aplicar a regra permanente. Não vamos inventar uma regra, não vamos para outra lei, não vamos aplicar uma mistura de leis, vamos simplesmente afastar a excepcionalidade que tinha uma única finalidade: impedir prejuízo. Se ela não está cumprindo a sua finalidade, que se dê a opção ao segurado de pedir a aplicação normal para a regra permanente, que seria aplicada. Pessoal, exatamente isso. O aposentado, ele não está pedindo um tratamento especial, diferenciado. Ele está apenas informando que, olha, STF, olha, legislador, no meu caso, a regra mais vantajosa é a definitiva, que é aplicada para todo mundo. Então, me trate de forma igual. Eu quero ser tratado como todo mundo. A regra de transição foi criada para me beneficiar, só que ela está me prejudicando. Então, eu não quero a regra de transição. Eu tenho o direito de optar por ser tratado de forma igual. Então, aplique, no meu caso, também a regra definitiva. E observem, pessoal, que um detalhe aqui na fala de Xandão. Ele diz: a melhor interpretação, a interpretação conforme a Constituição, é justamente permitir que o aposentado siga a regra definitiva, caso os cálculos sejam mais vantajosos. O que isso quer dizer? Que se um julgamento no Supremo Tribunal Federal, se este julgamento for finalizado empurrando a obrigatoriedade da regra de transição quando ela é mais danosa para o aposentado, o resultado deste julgamento é inconstitucional. Porque a melhor interpretação, e o STF, como guardião da Constituição Federal, né, dos preceitos constitucionais, deveria agir desta forma, é verificar qual é o objetivo do legislador, logicamente, beneficiar com a regra de transição, e se o objetivo não está sendo atingido, permitir que o aposentado utilize a regra definitiva. Esta é a interpretação constitucional. Qualquer resultado de julgamento diferente disso daqui é inconstitucional. É isso que Alexandre está defendendo e é isso que eu defendo aqui também no meu canal. Para todos. E repito, exatamente para evitar que haja prejuízo no benefício. Dessa forma, presidente, para aqueles todos filiados no regime geral de previdência social até a data da publicação da lei, e repito, 26 de novembro de 99, criou-se uma regra de transição para excluir do cálculo do benefício os salários de contribuição anteriores a julho de 94. E por que o legislador fez isso? E as discussões legislativas, todas. Porque no cálculo se pretendia evitar que aqueles salários de contribuição anteriores a julho de 95, ou seja, 5 anos e meio antes da aprovação da lei, a ideia é que esses salários iriam atrapalhar a média, porque eram salários defasados. Então, a regra de transição afasta para não gerar um prejuízo tão grande ao segurado. Observem, pessoal, que é de uma clareza. Né? Isso é simples. Né? Os ministros que são contrários, né, eles tentam dificultar, né, fazer parecer que é algo complexo. O legislador, ele teve um objetivo muito nobre, né, no momento em que ele cria a regra de transição. Por quê? A regra era de que os salários anteriores a julho de 94 eram mais baixos, né, para a grande massa. Só que muitos aposentados não. Né, eles tiveram maiores salários justamente antes de julho de 94. Né, o pessoal que recebia 10, 15, 20 salários mínimos contribuía ali no teto. Era minoria,
certo? A grande massa passou a receber melhores salários depois de julho de 94. Então, o legislador, ele quis beneficiar, criando esta regra de transição. Só que, em diversos casos concretos, né, do pessoal que teve bons salários antes de julho de 94, não funciona, não deu certo a regra de transição. Então, se o objetivo da lei é beneficiar, como é que você vai inventar uma cogência? Certo? Como é que o Supremo Tribunal Federal vai inventar uma cogência para prejudicar? Não faz o menor sentido. É por isso, pessoal, que eu defendo, né, e eu acredito que a gente vai conseguir ainda vencer até o fim. Só que em algumas hipóteses, como eu disse, se contar a regra geral, não afastando esses salários de contribuição anteriores a julho de 94, em algumas hipóteses, isso mantém um benefício melhor. Em outras palavras, se o legislador tivesse estabelecido só uma regra, a regra permanente, inúmeros segurados teriam sido beneficiados. Beneficiados não. Inúmeros segurados não teriam sido prejudicados. Agora, o legislador quis ajudar, só que ao tentar ajudar, todos prejudicou muitos. Se extirpássemos a regra de transição, esses muitos teriam o mesmo tratamento. Eu faço questão de insistir nisso, porque eles não estão pedindo um tratamento especial, o mesmo tratamento de todos os demais. Excelência, me concede uma parte, ministro Alexandre. Estamos todos aqui acompanhando. Observem a intervenção de Edson Fachin. É por isso que eu defendo aqui. Se este julgamento, né, se a gente conseguir finalizar com a troca da presidência, né, Sai Barroso entra Edson Fachin, eu tenho quase certeza que nós teríamos um desfecho muito positivo. Acompanhando atentamente o voto de Vossa Excelência, é uma matéria que demanda essa minudência percussiente. Se bem depreendi, Vossa Excelência está a dizer que não há aplicação concomitante das duas regras, há uma possibilidade de escolha diante da situação que se apresentar por parte do segurado. É disso que... Exatamente. Não se misturam critérios, não se misturam regras. Aqueles segurados que para aqueles segurados, né, que até a data já eram filiados até 99, novembro de 99, qual foi o pensamento do legislador? Eles já estão segurados. Daqui para frente, é uma regra permanente. Mas e esses todos? Se nós aplicarmos essa regra, eles serão prejudicados. Então, vamos excluir, pegar 5 anos, vamos excluir os salários de contribuição, que é antes de 94, porque aí eles não serão prejudicados, mas houve o prejuízo. Então, qual é a proposta da interpretação? Que é exatamente o que ocorreu no RE, na repercussão geral. O segurado deve ter a opção de falar, não, eu quero a aplicação da regra geral. Ele não vai pedir uma outra norma, uma interpretação. Eu agradeço, em outras palavras, eu agradeço o que o legislador fez por mim para melhorar minha situação, só que eu quero ser tratado igual todo mundo. Perceberam? Pessoal, é muito simples entender o porquê que a gente deve acreditar na vitória da revisão da vida toda até o final. Não é algo difícil da gente compreender. A gente só precisa levar este julgamento, certo? Os embargos, os novos embargos que foram apresentados ali pela CNTM, né, uma peça bem fundamentada, a gente precisa fazer um pedido de destaque para levar para o plenário, para que esta discussão, como muito bem colocou ali o ministro Edson Fachin, seja feita de forma pormenorizada, detalhada, com a devida atenção, com a devida seriedade. Porque o legislador, ele teve a intenção de beneficiar. Se acabou prejudicando, quem foi prejudicado deve ter, sim, o direito garantido de optar pela regra definitiva, a regra que foi aplicada para todo mundo. O aposentado só quer ser tratado de forma igual. Não está pedindo mistura de regras, nova regra, tratamento diferenciado, tratamento especial. Apenas a aplicação da regra que valeu para todo mundo. É isso que o aposentado quer. E é isso que eu acredito. É por isso que eu continuo defendendo e vou defender até o final. Pessoal, é hora de nós intensificarmos a nossa defesa, nos mobilizarmos de forma mais profunda até a vitória dentro das ADIs 2110, 2111 e também dentro do tema 1102. Agora eu quero saber qual a sua opinião. Você concorda com a fala do ministro Alexandre de Moraes?
com o que eu estou aqui também defendendo, com o posicionamento do ministro Edson Fachin, eu quero ouvir a sua opinião. Um lembrete muito importante, pessoal. Você que se aposentou há menos de 10 anos, faça a revisão do direito adquirido, certo? Que busca identificar erros cometidos pelo INSS no momento de conceder a sua aposentadoria. Não atrapalha a revisão da vida toda, não tem nada a ver com a revisão da vida toda, certo? A gente simplesmente recalcula tudo que o INSS fez, buscando identificar alguma regra mais vantajosa, né, algum erro no cálculo, na soma dos seus salários, nos seus próprios salários. Muitas vezes o INSS não coloca os valores corretos que estão na sua carteira de trabalho, mas não estão lá no CNIS. Tempo especial, né? Quem trabalhou aí com periculosidade, insalubridade, eletricidade, ruído, certo? Muitos profissionais não possuem o reconhecimento por parte do INSS desse tempo especial. Enfim, são diversas possibilidades para você conseguir aumentar o valor da sua aposentadoria. O único requisito é ter se aposentado há menos de 10 anos. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo e também nos comentários. Tá bom, pessoal? Um abraço e vamos seguir confiantes na vitória. Até a próxima. Fui!